Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o direito notarial e registral, ainda na teoria geral, continuando a falar dos tipos de penalidades, lembrando que nós temos penalidades nas áreas administrativa, civil e penal, e que estas atuam em esferas independentes, nos termos do artigo 22 a 24 da Lei 8935. Que diz que os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo pessoalmente pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, e que prescrevem 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data da lavratura do ato registral ou notarial, bem como que a responsabilidade civil independe da criminal e a responsabilidade criminal será individualizada, aplicando o sine qui couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. E por fim, seu parágrafo único afirma que a individualização prevista no caput não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil. Portanto, nós podemos aplicar uma penalidade administrativa e necessariamente não aplicar uma penalidade civil ou penal, ou podemos aplicar qualquer uma delas separadas ou ainda em conjunto. E em relação aos tipos de penalidades, vamos começar pela penalidade administrativa, que são penalidades aplicadas pelo descumprimento de preceitos normativos, que se encontra no artigo 32 a 34 da Lei 8935. E ela diz que os notários e os oficiais de registro são sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, as seguintes penas: repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, e perda da delegação. O artigo 33 fala que as penas serão aplicadas a de repreensão no caso de falta leve, a de multa em caso de reincidência ou infração que não configure falta mais grave, a de suspensão em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave, e o artigo 34 diz que as penas serão impostas pelo juízo competente independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. E aqui devemos apontar que essas penas somente são aplicadas aos delegatários, conforme já vimos anteriormente. E no caso dos prepostos, eles são punidos pelo delegatário conforme a CLT. E aí teremos a punição de repreensão, que deve ser aplicada em caso de falta leve. E não podemos confundir a repreensão com a advertência. A repreensão ela é escrita e a advertência, em regra, é verbal. Essa distinção pode ser encontrada nas aulas de direito administrativo, e você poderá assisti-las clicando no link acima. Salvo uma única exceção, que é no estado de Santa Catarina, que informa que a repreensão também pode ser verbal nos termos do artigo 20 da Lei Complementar 491, que é o Estatuto do Funcionalismo Público do Estado. Caso você tenha o nosso e-book, basta clicar no link que ele o direcionará para ela. Depois temos a multa, que deve ser aplicada em caso de falta não grave ou de reincidência da falta leve. Isso porque nós temos punição específica para falta grave. Lembrando que essa multa ela é em pecúnia, ou seja, em dinheiro. E por óbvio, ela deve garantir a eficácia sancionatória, ou seja, não adianta ser uma pena de multa que seja de valor irrisório. Dessa forma, não alcançará o objetivo sancionatório da punição. No entanto, o único código de normas que traz explicitamente essa declaração é as normas da Corregedoria do Estado de São Paulo. Temos ainda a suspensão, que está relacionada à falta grave e ou à reincidência do descumprimento de deveres. E esses deveres estão relacionados no artigo 30 da Lei 8935, que já foi estudado anteriormente por nós. E ele diz que são deveres dos notários e dos oficiais de registro manter em ordem os livros, papéis e documentos da sua serventia, guardando-os em locais seguros, atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza,
atender prioritariamente às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas e direito público em juízo, manter em arquivos as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade, proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada, guardar sigilo sobre documentos e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão, afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos em vigor, observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício, dar recibo dos emolumentos percebidos, observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício, fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar, facilitar por todos os meios o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas, encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecidas à sistemática processual fixada pela legislação respectiva, e observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. E nós estudamos todos esses deveres quando falamos dos deveres dos delegatários. E aqui é importante apontar que a suspensão do artigo 34 da Lei 8935 é uma sanção que deve respeitar o prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30 dias, e não deverá ter remuneração, justamente por ser uma sanção, e é diferente da suspensão dispostas no artigo 35 e 36 da Lei 8935, que é uma suspensão procedimental, que diz que a perda da delegação dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa. O parágrafo 1º fala que, quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário oficial de registro até a decisão final e designará interventor, observando-se o disposto no artigo 36. E o artigo 36 fala que, quando para a apuração das faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30. Observe que nesse caso ele dá um prazo. No entanto, se o motivo para o processo administrativo for a demissão, nesse caso, o delegatário poderá ficar suspenso por todo o período que durar o processo administrativo. E ele ainda continua que, na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. E ainda que, durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia. A outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária. E, por fim, absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta. Condenado, caberá esse montante ao interventor. Portanto, no caso da suspensão procedimental, ela tem remuneração, sendo claramente distinta da suspensão-sanção. Por fim, conforme lemos agora no artigo 35, temos a perda de delegação, que se dará por falta grave e ou reincidência, no descumprimento das normas. E nesse caso ainda deverá haver uma sentença com trânsito em julgado e um processo administrativo disciplinar, para que seja aplicada a pena de perda da delegação. E em todos esses casos dessas punições, deverá haver o respeito ao contraditório e à ampla defesa, lembrando que o rol dessas punições ele é taxativo, portanto não pode haver outras punições para os delegatários além dessas, e essas punições independem
de gradação, justamente por ter um caráter discricionário. Portanto, é possível que haja perda da delegação sem necessariamente haver uma repreensão ou mesmo uma multa ou suspensão.